Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados. Eu falo muito sobre o nosso Botafogo, né? E estamos aí para mais um vídeo aí falando do nosso glorioso. Esse vídeo aqui é um vídeo mais opinativo, tá? Vocês devem ter percebido que nos últimos dias eu citei muito sobre reforços, pois realmente eu tô ficando preocupado, porque faltam 40 dias para acabar a janela, mais do que acabar a janela, né, cara? A gente tá terminando fevereiro, né? Daqui a pouco a gente vai para o meio do ano, e o Botafogo realmente ainda não cumpriu ainda algumas promessas que foram feitas. Então por isso que nos últimos dias eu venho citando bastante essa questão dos reforços, mas no último vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto, acabou surgindo nos comentários pessoas questionando: mas Botafogo precisa de reforços para as quais posições? Será que o Botafogo precisa de vários reforços para o time titular? Ou os reforços são mais para compor elenco? Então eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje para dar a minha opinião e também abrir o espaço para você, torcedor do Botafogo que está aqui, querendo externar também a sua opinião. Então aproveitem bastante para falar nos comentários aí se vocês concordam comigo, ou se vocês discordam, o que você acrescentaria ou não em relação aos reforços para o Botafogo. Porque para mim, assim, eu acho que está muito claro, pelo menos para mim, que realmente os reforços que eu estou pedindo aqui, nem todos são para o time titular. Até porque eu acho que o Botafogo tem um time titular que, na minha opinião, é muito bom. Porém, a gente acompanha o futebol brasileiro, a evolução do futebol brasileiro nos últimos anos, e a gente vê, por exemplo, somente equipes com um elenco muito farto de opções ser campeões brasileiros. E a gente só vê também equipes com elencos fartos sendo capazes de disputar 3 competições ao mesmo tempo. E mesmo assim, essas equipes ainda têm que ficar mesclando ainda por conta de lesões, por conta de suspensões. Tem equipes que não conseguem se manter até o final por conta da falta de elenco. É muito claro hoje que o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são as 3 equipes que têm um elenco mais caro, um elenco com mais opções. Isso não é algo que é escondido, né? Algo que é explícito, todo mundo que entende o mínimo de futebol sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Mas o Botafogo, no projeto dele, o Botafogo tem dentro do seu projeto, ano após ano, o Botafogo aumentar o nível do seu elenco. Isso faz parte do projeto do Botafogo, né? Então, quando a SAF começou no ano passado, a gente teve aí mais de 20 contratações e a gente aumentou o nível do nosso elenco. O que a torcida está esperando agora no ano de 2023? Aumentar o nível do nosso elenco. E aí chegaram Segovia, chegaram Marlon Freitas, Carlos Alberto, uma promessa aí para a ponta direita, e chegou agora o Di Plácido, lateral direito, para o Botafogo. O Di Plácido entra na questão de elenco ali, né? Vai disputar a posição com o Rafael. O Di Plácido não acredito que seja um titular absoluto, não. Ele vem para compor elenco. A gente estava realmente precisando, Daniel Borges muito criticado, então o Di Plácido entra ali. O Segovia também vem para compor elenco. Apesar de vir com muita moral do Independente Del Valle, bicampeão da Sul-Americana, a gente tem hoje o Vitor Cuesta soberano na zaga do Botafogo. Então o Segovia vem para composição de elenco também. Para caso o Vitor Cuesta saia do time por suspensão ou lesão, tá lá o Segovia, muito bom jogador também. Marlon Freitas, mais uma contratação para composição de elenco. A gente hoje tem o Tietê fazendo o papel de primeiro volante, titular absoluto. Meias centrais, a gente tem 2, Lucas Fernandes e Eduardo. Patrick de Paula, a gente tem muitas opções nesse setor de meio campo. O Marlon Freitas não chega como titular absoluto, chega para compor o elenco e ter mais opções. Então, as 3 O Carlos Alberto, então, eu nem falo, porque o Carlos Alberto é novo, promessa. A gente sabe que o Carlos Alberto era para, inclusive, até estar no time B, mas o Botafogo resolveu dar uma chance para ele e colocou no time principal.
Então, todas as contratações que o Botafogo fez até o momento foram contratações de composição de elenco. Nenhuma contratação que o torcedor do Botafogo veja e encare como uma contratação para o time titular. Em contrapartida, o Botafogo perdeu do time do ano passado 2 titulares, o Jefinho e o Júnior Santos. Tá aí o motivo que eu acho que o torcedor do Botafogo está criticando bastante, e que talvez a diretoria não tenha entendido, né? Ou parte da torcida não tenha entendido. Eu, pelo menos, posso falar por mim. Eu não estou falando que está tudo errado, não estou falando que o projeto não vale nada, não estou falando que para mandar embora todo mundo, não estou falando nada disso. Só estou falando que se o projeto ano após ano, melhorar o nível do elenco, o Botafogo perdeu 2 titulares, gostem vocês ou não do Júnior Santos, ele era titular. O Botafogo perdeu o Jefinho e o Júnior Santos, 2 titulares, e até agora trouxe bons jogadores, na minha opinião são bons jogadores, mas para composição de elenco. Então o que está faltando para o Botafogo nesse momento? Para terminar a janela de transferências e eu chegar aqui e falar assim, olha, na medida do possível, para mim a janela de transferências do Botafogo foi boa. O Botafogo contratar 2 jogadores para serem titulares, para repor as saídas de Jefinho e Júnior Santos. Ah, Medeiros, mas eu acho que o Vitor Sá está fazendo um bom papel ali desde a saída do Jefinho. O Vitor Sá melhorou bastante, concordo, mas acho que o Botafogo precisa contratar um jogador para repor a saída do Jefinho, um jogador para ser titular. E se caso o Vitor Sá continue jogando muito bem, vai ser uma ótima briga na ponta esquerda. O Botafogo não pode deixar sair um titular absoluto igual o Jefinho e repor com um jogador de composição de elenco, entende? Acho que o Botafogo precisa repor com um jogador à altura do que saiu, ou melhor do que ele. Então o Botafogo sai o Jefinho, o Botafogo precisa trazer igual ou melhor a ele, na minha opinião. Na ponta direita, o Júnior Santos saiu do Botafogo. É um jogador que não era tão... A torcida não era tão a favor dele, mas era um jogador que tinha suas virtudes. O Luiz Castro gostava muito. Então tem que trazer um jogador para a ponta direita melhor do que o Júnior Santos, o que na minha opinião nem é tão difícil. É mais complicado você achar um jogador igual ou melhor que o Jefinho do que o Júnior Santos. Isso eu acho que que todo mundo vai concordar comigo. Então, para trazer um ponta-direita, tem que ser um ponta-direita para ser titular. Para compor elenco, já está lá o Piazon e o Sauer. Se for para trazer mais um ponta-direita para compor elenco, não precisa. Fica sem contratar e aguenta as críticas. Tem que trazer um ponta-direita para ser titular, um jogador que a torcida vai falar, caraca, que baita contratação do Botafogo. Não precisa ser jogador de nome, não precisa nada disso, não estou falando de medalhão, estou falando de jogador que a torcida que acompanha vai entender que esse jogador será o titular da equipe. Entende? Então acho que para mim está muito claro isso, cara, muito claro. Se o Botafogo quer terminar essa janela em abril com uma janela positiva, eu acho que falta isso. 2 jogadores para serem titulares, um ponta esquerda e um ponta direita. E de quebra, para ser perfeito, na minha opinião, tem que trazer um centroavante para compor elenco. Já trouxe o Segovia, zagueiro para compor, já trouxe o de Plácido para compor na lateral direita, falta um centroavante para compor elenco, para disputar a posição com o Tiquinho Soares. Deixem suas opiniões, acho que eu consegui externar bem aí a minha opinião, e eu espero que o Botafogo faça eu voltar aqui para elogiar a janela dele. Espero muito, torço por isso. Um abraço e até a próxima.